Ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior. Quando eu preparava essa aula, foram surgindo diversos casos na mídia. O goleiro Courtois, do Real Madrid, depois o zagueiro Militão, do Real Madrid também. E agora, 3 dias, o Dudu, do Palmeiras, teve essa lesão. Vamos ver por que ela parece ser tão comum, mas na verdade ela é menos comum que o ligamento colateral medial, que a gente falou na aula anterior. Só que essa lesão ela tem um impacto muito grande na carreira dos atletas e fica marcado, então, quem tem, porque ele costuma perder a temporada inteira. Vamos ver por que essa fitinha ela é tão importante, por que ela lesiona. Resposta está na anatomia evolutiva, assim como do ligamento colateral medial. Os primatas primitivos eles ficavam mais em flexão, o joelho tinha uma postura mais fletida e passou para extensão, o campo visual maior, uma passada maior e principalmente nesse caso aqui para economia de energia. Se a gente observar um primata caminhando, o joelho flexionado, sempre flexionado, isso é um gasto enorme de energia porque isso desloca o centro de massa e os músculos precisam fazer muita força para equilibrar esse centro de massa a cada passada. E o joelho sempre em flexão, uma passada curta, uma altura próxima ao solo, um campo de visão menor. Dessa maneira, ocorreu então uma postura da flexão para o joelho ficar mais estendido, em extensão. E aí, isso sobrecarrega mais o cruzado anterior, porque ele evita traumas rotacionais. Esse ligamento ele resiste então a forças rotacionais do joelho, mas a função principal dele é restringir a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Então, evitar que a tíbia venha para frente. Mas isso é a banda anteromedial. Tem duas bandas, além da anteromedial, a gente tem a posterolateral. E essa aqui é a mais forte. Isso aqui que é mais importante para a gente entender essa lesão. Ela é mais forte, espessa. E ela está tensa em extensão, assim como o ortobulus nos diz. Ela é a principal responsável pela estabilidade rotacional, com o joelho em extensão, porque essa banda ela fica tensa em extensão, a banda posterolateral, que é a banda mais forte desse ligamento, e é justamente como o joelho é mais sobrecarregado após essa mudança evolutiva aqui para a marcha bípede, especialmente sobrecarregado em esportes de rotação. Então vamos ver todas as variações, como é que rompe esse ligamento de fato, mecanismo de trauma. O principal é esse aqui, como o Dr. Corey explica aqui nesse vídeo, vai demonstrando. Olha ali, ó, uma combinação de adução, flexão, valgo e a rotação interna do fêmur sobre a tíbia. Aqui, clássico. Mais um exemplo aqui, o Dudu, que teve essa lesão essa semana. Observa que ele trava o pé no chão, vai mudar de direção. E é esse mecanismo. Um exemplo aqui agora com uma animação. A gente vê aqui o atleta, ele trava e vai mudar de direção. Ali a gente vê então a abdução, valgo dinâmico, rotação interna do fêmur sobre a tíbia, pé fixo no solo. E olha ali, ruptura do cruzado anterior. E aqui um outro exemplo de livro. Olha aqui, ó. A mudança de desaceleração após uma mudança de direção. E olha ali, ó, o caso do Militão, que teve a ruptura há poucos dias também. Olha ali, ó. Mudança de direção, trava a rotação interna do fêmur sobre a tíbia, lesão. Ó. Vamos pegar com a animação ali, ó. Só aqui o membro inferior esquerdo, primeira posição, e a segunda só o membro inferior esquerdo dele na imagem do livro, do artigo direito. E isso pode acontecer também em saltos, por exemplo, como aqui o Klay Thompson, ao aterrissar, realizou esse mesmo mecanismo, agora por outro ângulo. Exemplo de livro aqui também, ó. Outro mecanismo agora vindo de um salto,
joelho quase estendido na ponta do pé, aterriza e faz aquele movimento do valgo dinâmico, knock knee. Então, só que, além disso, pode acontecer também com a rotação externa do fêmur sobre a tíbia. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, camisa 32, trava, vai mudar a direção, mas nesse caso aqui, ó, ele está em adução, flexão, né, ainda do quadril, e a rotação externa do fêmur sobre a tíbia. Na verdade, está errada a animação aqui, né? Não é a tíbia que roda, porque ela estava fixa no solo, né? Foi o fêmur que rodaria externo sobre a tíbia, bem como está nessa imagem aqui, ó. Foi rápido, dá mais uma olhada aqui, observa que ele rodaria externo, o tronco inteiro, sobre a tíbia presa, causando essa outra variação. Também a hiperextensão pode lesionar esse ligamento, como foi o caso do Ibrahimovic, pé fixo ao solo. A gente viu esse mecanismo mais detalhado, inclusive na aula de luxação fêmur tibial, aquele lance envolvendo o lateral esquerdo Marcelo, e a gente viu que geralmente está envolvido também o ligamento cruzado posterior nesse mecanismo. Lá naquela aula a gente viu os ângulos exatos que cada estrutura é rompida, e foi até o Ibrahimovic teve a ruptura de cruzado anterior e o posterior também. Mas o mais comum de todos é esse mecanismo aqui mesmo. E por não contato, o atleta se machuca sozinho nisso aqui, mas pode acontecer por contato também, como aconteceu aqui com o Guerreiro do Internacional em 2021. Observa que ele faz o apoio no solo e vem o adversário e coloca a carga em uma lesão por contato daí, que não é tão comum, mas com aquele mesmo mecanismo, só que aí com o contato, para que ele fizesse essas etapas aqui acima, ó, por outro ângulo aqui. Ele apoia o membro inferior direito e o atleta faz a carga na região lateral, ali lateral, fazendo esse valgo. Inclusive tem um outro mecanismo, a gente falou na aula de colateral medial, que é a tríade infeliz, que é justamente o impacto lateral com o pé preso. Nesse caso do Guerreiro, ele acabou soltando ali o membro, acabou tirando o pé do chão. Acredito que não tenha chegado a esse estágio aqui, quando lesiona, além do cruzado, colateral medial e o menisco medial, uma lesão de mais energia. Aqui o atleta com o pé fixo ainda, girando todo o corpo sobre aquele joelho. Então, um monte de mecanismo pode lesionar, mas em resumo, o pé preso no solo e o movimento rotacional do joelho e também a hiperextensão, para resumir aqui. Inclusive, sobre o pé preso no solo, tem uma curiosidade que essa reportagem aqui saiu na época que eu jogava. Teve uma rodada aí, diversos atletas, Palmeiras, Corinthians, Nilmar, por exemplo, o alemão do Palmeiras, o Obina do Flamengo, todos eles tiveram essa lesão do cruzado. E aí estavam comentando no Globo Esporte, até o Dr. Moisés Cohen, autor desse livro aqui de lesões no esporte, e o Dr. Joaquim Grava faz comentários ali. Joaquim Grava, que era médico do Corinthians, tem o nome do CT dele no Corinthians. Eu falo sobre a manobra de Grava que ele criou lá na aula de pubalgia. Todos eles comentaram dessa reportagem. Eles associam aqui aquelas chuteiras de trava em tubarão, que uma marca esportiva tinha, algumas marcas esportivas estavam usando teoricamente para fixar mais o solo, dar mais arranque. E aí eles comentam nessa reportagem, em comparação a travas de pino, essa trava longitudinal, tubarão em faca, ela prendia mais o pé no solo e podia fazer com que aumentasse essa incidência de lesões. Vou deixar o link da reportagem aqui embaixo, bem interessante. O Dr. Runco também comenta. Vou deixar o link aqui embaixo. Não vi nenhum estudo sobre isso, de fato. Não sei até que ponto tem a influência da indústria também e a questão financeira disso, mas foi levantada essa possibilidade de matéria do Globo Esporte. E tudo isso eu trago para você lembrar do pé fixo no solo e o corpo rodando sobre. Mas e aí, bom, o atleta teve a lesão no esporte. O que ele vai dizer? Ele vai geralmente referir dor, vai ter um edema,
posterior e um estalido, um clique audível. Eles vão referir que o joelho está instável, está falseando, e além disso, frouxidão anterior, essa avaliada objetivamente pelo examinador, como aqui a gente vê um médico internacional realizando possivelmente a manobra clássica aqui, ó, que é a manobra que se faz na beira do gramado e é a mais sensível para lesões agudas do ligamento cruzado anterior, que é essa manobra descoberta aqui escrita pelo Dr. Lachmann, que ele viu que o joelho em extensão, especificamente em 20 a 30 graus, estabilizando isso aqui, a mão proximal, e a distal se faz esse movimento aqui tentando anteriorizar a tíbia, que justamente o cruzado anterior evita, né, a função principal dele, mas se faz isso com o joelho estendido, porque isso tem explicação anatômica, que a banda mais forte, ela tá tensa em extensão, então a gente está testando a banda mais forte, ele se sensibiliza o teste, né, a banda posterolateral mais forte, espessa, tensa, justamente em extensão. Além disso, tem o teste de gaveta anterior, que não é tão comum na beira do gramado, que ele não é tão sensível e não é tão simples de fazer isso no estádio. Essa aqui já testa mais a banda anteromedial, porque o teste é feito com o joelho flexionado aqui a 90 graus de flexão, então testa essa outra banda. E além disso, tem outro teste aqui descrito, que é muito importante mencionar, que é o teste pivot. Esse é o mais sensível para lesões crônicas e ele testa justamente a banda mais forte, que é a posterolateral. Vamos ver como é que se faz. Tem até uma questão aqui, se vocês quiserem pausar e ler, ou trazendo algumas questões na aula aqui daquele livro das 1000 questões da prova de título SBOT. Então, esse teste aqui é pedir a correta, né? A correta é isso aqui. Esse teste faz uma subluxação em determinado ângulo, especificamente a 20 a 30 graus, pelo trato iliotibial, que é essa estrutura aqui, a gente já vai ver. O teste ele começa em extensão e basicamente se faz uma força em valgo, rotação interna da perna e vai flexionando o joelho e aproximadamente em 20, 30 graus de flexão vai ter um solavanco, um clank. Isso vai ser, na verdade, o joelho sendo reduzido, porque no início ele está subluxado anteriormente, porque o cruzado anterior ele está rompido. E aí quando chega a 20, 30 graus de flexão, acontece uma coisa curiosa pela anatomia, que o trato iliotibial, quando a gente está com o joelho estendido, ele faz extensão. Mas quando a gente passa a 20, 30 graus ali de flexão, essa banda, o trato ele passa a ser um flexor. E quando ele passa a ser um flexor, fazer essa força para trás de flexão, com o joelho nesse ângulo, ele reduz aquela subluxação anterior pela ausência do cruzado anterior. Inclusive, o trato iliotibial, ele tem até uma patologia que tem relação com isso, que é a síndrome do atrito, síndrome da banda iliotibial, que causa dor, e justamente o problema é a flexo-extensão, nesses 20, 30 graus. Está abordada essa lesão aqui no curso. É outra aplicação prática dessa anatomia aqui, mas nesse caso, então, a gente sabe, então, quando tem esse solavanco, esse sensação é desconfortável pra caramba pro paciente, isso é até citado pelo OrthoBullets aqui, que é melhor fazer com o paciente anestesiado, porque é realmente desconfortável pro paciente isso aí, e porque ele mimetiza justamente o evento, aquele mecanismo todo que causa a lesão, é esse movimento que se faz para testar aqui nesse teste descrito aqui do pivot. E existe o teste de jerk, que complementa o teste, que ele é feito ao contrário. Então a gente começa com o pivot, extensão para flexão, e o teste de jerk, ou Houston, ele começa com a flexão e faz o oposto para extensão. Aí nesse caso, quando a gente está fazendo o teste de jerk, a gente vai ter uma subluxação aproximadamente 20, 30 graus de flexão, porque aí o trato iliotibial vai alterar o seu vetor e vai subluxar anteriormente a tíbia, e ele reduz a tíbia, curiosamente, no teste do pivot.
E além disso, que a gente já viu aqui, hemartrose é uma característica dessa lesão aqui, que é percebida daí sobre punção articular. Aproximadamente 70% dos casos, a chance de ter uma ruptura de cruzado anterior se tem um evento agudo, se faz uma punção articular. O jeito mais fácil é aqui nessa região superolateral, tem também descrito até no netterzinho de ortopedia essas atrocenteses aqui pelos portais medial e lateral, mas isso aqui é muito mais fácil com o joelho estendido, então superolateral aqui. E aí se vier sangue, 70% de chance de ter ruptura do cruzado, porque o cruzado, ele, a gente sabe que não tem sangue na articulação, não tem vaso, né? A cartilagem, essas estruturas são avasculares, só que o ligamento cruzado anterior e posterior, eles são extrasinoviais, eles estão cobertos pela membrana sinovial aqui, eles estão isolados da cavidade articular, e quando tem a ruptura, tem então a ruptura disso aqui, de vasos sanguíneos, e aí esse sangue que vem do ligamento vai se extravasar pela cavidade. Existe até uma artéria, que é a artéria genicular média, que ramo da artéria poplite atrás do joelho, que dá dois raminhos, que é o ramo anterior e o ramo posterior, que vai para o cruzado posterior, e o ramo anterior vai para o cruzado anterior. E aí quando rompe o ligamento, rompe esses vasos e vai causar hemartrose. Só um adendo aqui, quando pode ter gordura, quando se faz essa artrocentese, punção do joelho, e quando tem uma fratura, vai ficar com gotículas de gordura, tipo um caldinho de sopa no sangue. E aí esse é tipo de fraturas do platô, abordado aqui no curso também. E outras características do líquido, por exemplo, aqui como descrito em lesões daí meniscais, que também é abordado aqui no curso em outra aula. Essa aqui, fratura do platô tibial, lá no módulo de fraturas. Então, outro achado ainda por cima, daí a parte de exames já, exames de imagem, é isso aqui, ó. É um achado, a grande associação dessa lesão, o que mais aparece, mais do que a hemartrose, é isso aqui, ó. 80% de chance de se teve uma ruptura do cruzado, ter esse bone bruise aqui, que também tem uma aula específica falando disso só no curso, que é uma contusão óssea, e ocorre justamente, ó, na parte posterior e lateral da tíbia e na parte anterior e lateral do côndilo femoral, porque justamente é esse mecanismo em valgo aqui que acontece quando tem a lesão e vai gerar justamente o impacto em valgo. E aí na região lateral de ambos os ossos, tíbia e fêmur, e aí na região anterior do côndilo femoral e posterior da tíbia, porque é justamente a subluxação anterior da tíbia sobre o fêmur que vai acontecer. E aí tem uma contusão óssea ali. É isso que a questão tá comentando aqui, ó. Bone bruise. Então, nessas regiões, comentado aqui direitinho para quem quiser ver. E além disso, outro achado de exame de imagem aqui, que ele é patognomônico em adultos, é quase que exclusivo dessa lesão. Se faz um raio-x mesmo, e essa fraturinha por avulsão aqui no platô tibial lateral tem grande associação com ruptura do cruzado anterior. Isso já se sabe desde os anos 1800, mas ainda existe dúvida sobre o que realmente causa isso. Se é um ligamento anterolateral, que se questiona a existência ou não, se realmente esse ligamento existe e avulsiona. Inclusive, tem cirurgiões que fazem um reforço anterolateral, em casos de joelhos muito estável, para tentar estabilizar mais. Aí outros afirmam que são outras estruturas laterais, como aqui descrito, mas o fato é que essa associação ela é real para rupturas do cruzado anterior. Então, se fizer um raio-x ou ver isso na ressonância, tem uma alta chance, especialmente em adultos. O nome disso aqui é fratura de Segon. Tá até aqui, ó, numa outra questão, pede aqui o que é exceto, o que não é verdadeiro. Então, a fratura de Segon é verdadeiro. A avulsão da cápsula articular lateral no aspecto anterolateral do terço proximal da tíbia. Não se sabe exatamente a estrutura que puxa, mas algo avulsiona aquilo ali. Contusão também do côndilo
femoral lateral em região de carga, que é justamente aquilo ali. E aí a falsa é essa aqui, ó, a intensidade da margem anterior não é associada à lesão. E outra coisa que aparece, ó, essa tríade aqui, conhecida como a tríade infeliz, que foi mencionado lá na aula de ligamento colateral medial, que aí a gente tem a lesão do cruzado anterior, menisco medial e colateral medial. Lembrando que lesões meniscais estão associadas com a ruptura do cruzado, mas ao contrário da tríade infeliz, a maioria das vezes é uma lesão aguda no menisco lateral. O menisco medial geralmente é uma lesão crônica, e essas lesões crônicas geralmente elas estão associadas com lesão do corno posterior do menisco medial, que fica nessa região aqui, porque justamente quando o cruzado anterior está roto, vai ter essa tendência da tíbia de anteriorizar, e aí justamente esse menisco corno posterior aqui, ele vai evitar que essa tíbia fique vindo para frente, e cronicamente ele vai lesionar. Além disso, lesões podem progredir e ter características crônicas aqui, como alça de balde do menisco medial, mais clássico aqui de lesões crônicas meniscais e lesões condrais, que podem acontecer por aquela... Tem até uma questão que comenta, né, que esse impacto ali, essa lesão, esse bone bruise pode gerar uma lesão osteocondral e pode acabar lesando a cartilagem. Além disso, a lesão do menisco, que se gasta o menisco de maneira crônica ou aguda, naquela região da lesão meniscal, vai ter artrose. E além disso, a própria ruptura do cruzado faz com que o joelho fique com micromovimentos que vão causando desgaste articular precoce, e isso, infelizmente, sabe que vai progredir sem a cirurgia, e com a cirurgia não se comprovou que vai diminuir de fato a osteoartrose, reconstruindo o cruzado. E aí rompeu o cruzado, como aqui, no caso do Daniel Alves, ó, inclusive, mesmo mecanismo clássico ali que a gente já descreveu aqui. E aí o que se faz, né? No caso dele, atleta profissional, perdeu a Copa, não existe prática de atividade de alto nível com o cruzado rompido. Então, é cirúrgico para atletas de alto nível, indivíduos ativos também. Ao contrário do que está resumido aqui no letterzinho de ortopedia, paciente com baixa demanda, se o joelho ainda está estável, pode ser tentado o tratamento conservador, mas aqui estamos falando de lesão esportiva, atleta, vai ser tratamento cirúrgico, que vai ter, esse ligamento ele não se regenera, ele cai o ligamento. Inclusive, um sinal radiológico é a queda do ligamento. Se olha no exame de ressonância, o ligamento está caído. Ele não vai conseguir se regenerar, então vai ter que ser substituído o ligamento, que pode ser feito com enxerto de cadáver, como aqui descrito. Eu nunca vi isso aqui na prática. No nosso meio, nos Estados Unidos, eu vi que é mais comum. Tem alguns bancos em São Paulo também, mas eu nunca vi isso aqui sendo feito no meu meio. Então, geralmente se faz com enxerto do próprio paciente, que geralmente é coletado desses 3 locais. Do tendão quadricipital, mais novo agora, menos comum, mas mais comum aqui, tendão patelar, inclusive aqui em inglês eles falam B2B, que basicamente é bone to bone, que aí tu tem um pedaço de um osso proximal e um osso distal, e dos flexores, que são os músculos grácil e semitendíneo. Então se corta, se desinsere esses músculos, faz uma trança, enquanto o principal ele vai fazendo o túnel, é alguém da equipe que vai auxiliando, nesse caso vai trançar os dois, vai fazendo um enxerto, enquanto se fazendo esses túneis, que é onde vai passar esse novo ligamento que vai ser fixado aqui. E aí qual que se faz depende muito da experiência do cirurgião, depende do esporte do atleta. Por exemplo, jiu-jitsu, que fica muito de joelho, não é interessante fazer isso aqui porque pode causar dor no paciente. Aí esse aqui tu vai perder a força dos flexores, tu perde os flexores. Então, e depende inclusive de se já teve uma cirurgia prévia. Já aconteceu de um caso de eu estar vendo um atleta, jogador profissional da série A, na época da série B, e aí o atleta já tinha múltiplas rupturas,
e eles estavam preocupados porque ele já tinha tirado enxerto de diversos lugares. De onde que iam tirar esse enxerto? Ele ia ficar com o joelho muito fraco, isso tudo tem que ser pensado. Inclusive, naquele caso, foi feito um reforço anterolateral, que eu mencionei, posto ligamento anterolateral para deixar o joelho mais estável, que eram múltiplas lesões. E aí se faz um túnel tibial, um túnel femoral, que é onde vai passar aquele enxerto. E essa aqui é a parte mais crítica da cirurgia, é essa, o posicionamento do túnel, que é inclusive a principal chance, principal motivo de falha na cirurgia é esse mau posicionamento do túnel aqui. Ele tem que dar estabilidade para que elas, tanto de maneira vertical como rotacional, que são as funções que o ligamento cruzado faz. E aí a gente vai ter uma estrutura só que a gente está colocando ali para fazer o papel de duas bandas, né? E aí aqui uma questão sobre isso, sobre o túnel tibial, o impingement, isso aqui é questão clássica, colocar o túnel muito anteriorizado, a gente vai ter esse impingement aqui que vai bloquear, principalmente vai limitar a extensão do paciente pós-operatória. Então, é indicado que o posicionamento aqui, nesse caso aqui do plano sagital, seja feito considerando essa linha de Blumensatt aqui, que é essa linha que fica entre os côndilos aqui, se vê no raio-x, lembrando que essa linha, conforme a gente flexiona o joelho, né, ela vai se alterar, né? Então tem que ficar atento aqui. E o posicionamento correto do plano sagital é esse aqui que a gente está vendo no comentário da questão. Além da colocação do túnel tibial, tem também de ser cuidado o túnel femoral também. E inclusive não é só no plano sagital que tem que cuidar isso. Existe o plano sagital e o plano coronal para a gente conseguir essa estabilidade aqui, tanto anteroposterior quanto a estabilidade rotacional. Então, tem que ser mimetizado justamente aquelas bandas anteromedial e a posterolateral, tanto em flexão quanto em extensão. O que mais se faz hoje é tentar reconstituir a função delas, e não as duas bandas em si, mas tem uma técnica que é inclusive de dupla banda, que a ideia é tentar justamente, ó, aqui é uma questão perguntando isso, ó, componente anteromedial e posterolateral, é justamente a gente tem que... Ele quer saber a anatomia, isso é uma pergunta de anatomia, fazendo uma correlação com a dupla banda, que foi criada pelo Fred Fu, que eu tive a oportunidade de conhecer ele logo depois que ele tinha operado o Ibrahimovic, lá na SBRAT, 2017. Lá nesse congresso, ele deu uma palestra, não me lembro se ele defendeu ou se ele criticou a existência do ligamento anterolateral, e houve esse debate se existia ou não esse ligamento, e o Fred Fu ainda falou disso lá. E o Ibra até se recuperou bem, voltou, seguiu a carreira normal, sem problemas, mas essa técnica não é muito utilizada por alguns motivos. É uma curva de aprendizado maior, se coloca mais enxerto, se manipula mais o joelho, e se comparando não se viu resultados funcionais melhores do que a técnica tradicional, sem fazer toda uma enjambração de colocar duas bandas. É muito mais simples e menos invasivo e mais fácil de aprender se colocar uma banda apenas. E aí quanto tempo se volta, qual é o prognóstico disso? 6 a 12 meses, esse ligamento, que esse enxerto, ele vai virar um outro ligamento, um neoligamento. Isso pode levar até 18 meses, mas no esporte não se tem esse tempo e se tenta voltar sempre antes. Há mais uns anos atrás, aí, há uma década mais ou menos, estava se voltando em 6 meses. Só que aí se viu, começou a se perceber que estava tendo muita falha e recorrência da ruptura, e aí se começou a postergar isso. Inclusive nesse congresso aqui da SBRAT, veio um slide lá, naquela época, 2017, que eu me lembro, que era um estudo que mostrava que de 6 aos 9 ao 10º mês pós-cirúrgico, eu não me lembro exatamente se era no 9º ou 10º, mas cada mês que se postergava o retorno, se diminuía em 50% a chance de ter uma falha, uma recorrência. Então, está se preconizando aí 9 meses, 10 meses, aí, no mínimo 8 meses para o atleta voltar de ruptura do ligamento cruzado. É fundamental para a recuperação a parte da fisioterapia, o pós-operatório, tão importante quanto o procedimento cirúrgico. As taxas variam de quem que consegue voltar, de quantos por cento que volta, mas hoje em dia quase 100% dos atletas
retomam após uma ruptura do cruzado anterior e segue a carreira. Questiona é voltar ao nível prévio, mas se voltar ao nível prévio, muitas vezes nenhum atleta de uma temporada atual, ele consegue voltar na próxima ao mesmo nível. Além disso, ele vai estar mais velho, ele vai perder confiança, não necessariamente que é a questão do cruzado em si, a lesão de fato, a limitação anatômica que vai trazer problema para o atleta. E aqui um resumão, então, take home message, mecanismo, rotação, geralmente sem contato, pé preso ao solo, pode ter lesão do menisco junto, tríade terrível. É mais comum essa lesão em atletas, em mulheres, inclusive vou deixar uma aula bônus aqui embaixo, só falando sobre anatomia, que torna mais suscetível em mulheres essa lesão. Teste mais sensível de Lachman no momento agudo. Ruptura crônica mais sensível, teste de pivot. Além disso, da parte de imagem, fratura de Segon, bone bruise, a associação mais comum de todas lá na ressonância, a região posterolateral do planalto tibial, região anterolateral do fêmur, e a hemartrose aqui, bem característico dessas lesões, e via de regra aqui nos esportes, tratamento cirúrgico. E infelizmente, mesmo com a cirurgia, essa é uma lesão pré-artrósica. Quem teve essa lesão vai ter mais chance de ter artrose, independente do que se sabe hoje de não operar ou realizar a cirurgia, mas se faz a cirurgia para o atleta ele ter estabilidade e poder retomar a atividade esportiva dele, especialmente em alto nível. Mas até o meu conhecimento, não existe indicação a fazer uma reconstrução para evitar que o joelho ele venha a ter mais artrose, ou evitar isso por essa tentativa de reestabelecer a anatomia funcional.